Beleza. Fala pessoal, como é que vocês estão? Continuando aqui essa série de vídeo, só para recapitular aqui, enfim, a gente trouxe o primeiro vídeo resolvendo uma questão de gestão de custos aqui da UFMG no Excel. Depois a gente trouxe aí como, para os entusiastas de IA, como você pode criar uma própria agente de inteligência artificial para resolver problemas complexos específicos. E a nossa ideia agora é trazer uma um agente que foi criado pela Ana Maria Pimenta, da nossa sala, então fica aí os créditos a ela, que chama Márcia, fazendo uma apologia ao nosso professor Márcio de gestão de custos. Então a gente vai simplesmente tentar juntar e integrar os nossos dois anteriores vídeos, resolvendo questões de gestão de custos com um agente de inteligência artificial para tentar entender se eles realmente são bons na prática ou não. Exatamente. Eu trouxe aqui, tô com uma folhinha aqui na mão, com a minha colinha, quais são algumas questões que a gente já fez em prova. Então, questões realmente bem úteis ali da matéria de gestão de custos do nosso professor Márcio, e a gente vai ver se a Márcia consegue responder. Perfeito. Basicamente, é essa a ideia. Testar esse trem, para ver se ficou bom mesmo. Fala a primeira questão, então. Isso. Explique margem de contribuição e a razão de sua importância. Só antes de você mandar, vamos comentar aqui que na tela a gente vê o nome do agente, que é a Marcia, né, fazendo esse trocadilho, e a descrição. Então, IA inspirado em Márcio, especialista em custos, finanças e estratégia. Explica com profundidade, cobra lógica e conecta a teoria à prática. Ideal para tirar dúvidas, corrigir exercícios e simular provas com foco crítico e aplicado. Então, como a gente falou, uma descrição detalhada que fala bem sobre como seria a ideia da IA te responder. Então, Perfeitamente. isso. Para quem nunca viu, por exemplo, essa massa, ela conseguiria entender o que é esse agente por aí, né? Que é aquela descrição que a gente falou para a gente que é de fora. Eu vou deixar esse link desse agente vou pedir a permissão da Ana Maria aqui para deixar esse link salvo no nosso vídeo. Caso vocês queiram testar também, fica à vontade para, enfim, estudar um pouco de gestão de custos através dela. Eu, particularmente, estudei para a minha última prova essas questões abertas e tive um resultado realmente satisfatório. Mas vamos lá para o que interessa. Então, Márcia, explique para a gente o que é a margem de contribuição e a razão da sua importância. Vamos lá. Boa. Eu estou usando o modelo O3. Eu vou testar outros modelos nas próximas perguntas, tá? O O3 que eu falei é o melhor do ChatGPT hoje, que pensa por mais tempo. Aqui ele pensou até por 10 segundos para responder uma simples questão com mais estruturação. Então, ele respondeu o seguinte. Ó, aqui vem aquela primeira mensagem que eu falei que é setada. Ó. Um administrador pode fazer de tudo para ganhar dinheiro, desde que não seja ilegal, moralmente criticável e eticamente incorreto. Me diga, jovem, o que você precisa. Isso aqui é uma frase para quem já teve aula com o Márcio, que ele sempre repete para a gente nunca esquecer que enfim, o administrador tem que seguir essas regras e a Ana Maria, muito perspicaz, colocou aqui para todas as respostas dele começar assim e depois ele responder de fato, né? Então ele Exatamente. explica aqui. Pô, margem de contribuição é a sobra das vendas depois de pagar todos os custos variáveis, materiais, mão de obra direta por peça, comissões, insumos diretos, por exemplo. E em termos de fórmula, bem mineira, e aí olha só como é que a IA é bem sagaz aqui em ser descontraída. Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos os custos variáveis. Aí a gente pode dar a margem de contribuição total ou unitariamente. E aí, o porquê que ela importa? Aqui, ó, cobertura dos custos fixos e lucros. Então, cada real de margem de contribuição vai primeiro para cobrir aluguel, salário, staff, depreciação e só depois vira lucro. Sem a margem de contribuição suficiente, nenhum ponto de equilíbrio aparece. Análise aqui de custo, volume e lucro é um outro conceito que a gente tem na nossa matéria. Então, a margem de contribuição é o pilar ali do gráfico de ponto de equilíbrio do custo, volume e lucro, e sem ele você
não responde a perguntas simples, né? Que, por exemplo, ele deu exemplo aqui de consultório médico, né? Quantas consultas médicas eu preciso fazer para zerar meu prejuízo na clínica? Que seria o break-even. Enfim, acho que ele coloca aqui vários exemplos. Eu acho que isso é bem característico do modelo O3, que ele pega todo o conteúdo que colocaram lá como knowledge dele e vai, enfim, tentar explicar sua, às vezes, simples questão bem embasadamente em vários cenários, aplicando teoria e prática ali, que é o que a Ana Maria quis focar na Márcia, para ela ter uma didática melhor. Exato. Também destacando aqui que, se vocês repararem, esse modelo ele tende a te instigar a querer saber mais. Então, ele sempre faz perguntas ali, ele responde, mas sempre te instigando a continuar estudando, a procurar outras possibilidades, enfim. Uma coisa bem característica também do professor. E a gente vê essa personalização aí que a Ana colocou. Exatamente. E outra coisa que é bom destacar é que não deixa de se humilhar. Então, a gente tem que questionar ela também. Você lê isso aqui, tudo bem, mas não dá para acreditar sempre 100%, né? Então, você tem que ver se está fazendo sentido com o contexto da matéria. Às vezes, se você está fazendo seu próprio modelo, você tem que ver se você colocou documentação suficiente. Sempre tem que ter ali um pezinho atrás para você não cair, às vezes, em alguma informação incompleta ou até não precisa para o seu contexto, enfim, você tem que tomar esse Exatamente. cuidado. Muito bem colocado. E aí, só para finalizar, então, eu acabei de mudar o modelo aqui, ó. Eu simplesmente clico no nome, escolho o meu modelo. Antes estava aqui no O3, que é para uso avançado de reasoning, né? De pensamento, vamos falar assim. Vou agora no 4 mini, vou testar mais uma pergunta para vocês entenderem como que essa IA feita com os conteúdos do professor conseguiu, com a descrição detalhada, imitar bastante o jeito da didática do professor, enfim, e como é que ele responde. Átila, qual que seria uma outra questão Exato. boa para gente colocar? Uma legal de colocar é: explique o que é descentralizar. Boa. Eu vou colocar aqui mais específico o que é descentralizar para o administrador, né? Isso. É, a voz do Márcio vem na cabeça, sempre que eu leio isso. Boa, vamos testar. Ela está pensando também, e foi muito mais rápido a resposta. Ele não deixou de pensar, tá? Mas foi mais rápida a resposta, justamente o modelo que a gente escolheu. E o começo é o mesmo, né? Ele fala que o administrador pode fazer de tudo para ganhar dinheiro, né? Desde que não seja ilegal, moralmente criticável ou eticamente incorreto. E aí começa a explicar que descentralizar é transferir a autoridade e responsabilidade das camadas superiores para os níveis mais baixos de hierarquia. É entregar o poder de decisão para perto de quem realmente executa e vive o dia a dia do processo. Cara, para quem teve aula com o Márcio, sabe que isso aqui é a cara dele. É exatamente o que ele fala na sala de aula. É incrível pensar que uma inteligência artificial que nunca ouviu ele falando, só pelos materiais que ele disponibilizou para a gente e a nossa e o jeito que a Ana criou bem específico o chat, ele conseguiu traduzir isso, enfim, de uma maneira bem fiel nesse caso, né? Exatamente. E trouxe uma resposta ali, não só com a cara do professor, mas a resposta certa, né? E ainda adicionando por que descentralizar importa, que seria logo, conhecendo o professor, a próxima pergunta que seria feita, né? Exatamente. Então, a gente vê ali a fidelidade e a eficiência, né, do agente, mesmo numa versão, vamos dizer assim, menos inteligente. Exatamente. Então, assim, eu acho que para quem está querendo fazer seu primeiro agente, entra no vídeo anterior que a gente explica o que, que é, depois volta nesse vídeo e vai conectando tudo que a gente explicou como criar com a resposta padrão de uma IA, de um agente um pouco mais treinado, que é esse aqui. E quem quer também utilizar essa Márcia aqui para você testar, a gente vai deixar o link na descrição abaixo e qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade para nos chamar. Tudo bem?
Beleza. Então fica assim, vou parar aqui. Peraí.